Em João capítulo 14, versículos 8 e 9, vemos um momento de grande revelação, mas também de frustração para Jesus. Filipe, um dos discípulos mais próximos do Mestre, o pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Só que essa solicitação, ela pode até parecer simples, mas na verdade revela uma grande falta de entendimento sobre a verdadeira identidade de Jesus. Filipe ainda não havia compreendido, após 3 anos de convívio com o Mestre, que Jesus era a revelação exata de Deus Pai. O próprio Jesus, ao responder, expressa uma profunda decepção. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Este diálogo é um momento chave em que Jesus, de forma clara, aponta sua natureza divina e a unidade entre ele e o Pai. A revelação de Deus não se daria por meio de visões ou experiências místicas isoladas, mas sim por meio da vida e das obras de Jesus. Quando Filipe pede para ver o Pai, ele está expressando uma busca humana por algo tangível, um símbolo, uma imagem visível de Deus. Contudo, Jesus, sendo a expressão exata de Deus, explica que quem o vê, vê o Pai. E não há necessidade de algo mais ou de uma nova revelação, pois ele é a plena manifestação do Pai, a imagem visível do Deus invisível. A ocorrência de Filipe revela a condição humana de buscar Deus através de meios que não são os estabelecidos por Deus. No entanto, a resposta de Jesus destaca uma verdade central da fé cristã. Deus é conhecido de forma plena em Cristo. Através de sua vida, morte e ressurreição, Jesus revela o caráter, a vontade e o plano de Deus para a humanidade. Ele não é um mediador como os sacerdotes, ou uma simples figura humana, mas é o próprio Deus encarnado. O erro de Filipe não é um caso isolado. Muitas vezes buscamos fórmulas ou sinais visíveis para entender a Deus, quando na realidade a revelação de Deus está diante de nós, na pessoa de Jesus Cristo. O desejo de uma fórmula mágica, de algo palpável que traga segurança, é algo que ainda se repete em nossos dias. Muitas vezes, como cristãos, buscamos experiências extraordinárias para confirmar nossa fé, quando a verdadeira revelação está nas Escrituras e no nosso relacionamento com Cristo. Jesus deixa claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. A revelação do Pai não vem por meio externo, mas por meio de Jesus, que é a única ponte entre o ser humano e Deus. O reconhecimento de Jesus como Filho de Deus é fundamental para compreender o Pai. O Evangelho não se trata de uma busca por um Deus distante e inacessível, mas de um relacionamento íntimo com Deus que se revela plenamente em Cristo Jesus. Filipe e os outros discípulos, mesmo depois de tantos ensinamentos e sinais, falharam em compreender completamente essa revelação. Contudo, esse não é o fim da história. Após a subida e a descida do Espírito Santo, os mesmos discípulos que ficaram confusos e dispersos diante da perseguição foram transformados em poderosas testemunhas de Cristo. O Espírito Santo, o Consolador prometido, capacita os crentes a compreender a unidade entre o Pai e o Filho e a viver segundo os ensinamentos de Jesus, mesmo em meio às adversidades. Esse texto nos desafia a reflexão sobre a nossa própria compreensão de Cristo. Conhecer Jesus não é apenas saber a respeito dele, mas viver a experiência de sua presença, reconhecendo como a revelação do Pai. É um convite para nos aprofundarmos no relacionamento com Ele e compreender que, ao olharmos para Jesus, estamos vendo a face de Deus. Que possamos, como discípulos, deixar que o Espírito Santo nos revele a profundidade dessa união e nos dê força para sermos testemunhas fiéis do Evangelho, mesmo em tempos de perseguição e desafios.